Shalom, shalom, amados. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Sejam bem-vindos a mais um pós-culto Glória de Sião Internacional. Hoje é dia 23 de março de 2025. E o tema do nosso culto de hoje, que foi ministrado pelo apóstolo Chuck Pierce, é Entre no mover de Deus, ou será que o mover de Deus te encontrará? Seremos encontrados pelo mover de Deus? Espero que sim. Vamos lá, então. Quero fazer a pergunta e quero que você me responda também e deixe essa declaração na atmosfera. Será que o próximo mover de Deus te encontrará? Hineini Adonai, sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, vem sobre mim com o teu próximo mover. Em nome de Jesus, para a glória do Pai, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Sim e amém. Aleluia, amém. As nossas bênçãos e a nossa herança estão ligadas, atreladas à promessa de Deus. E a promessa de Deus, ela sempre será testada, sempre será provada, como foi com Abraão, como foi com Davi, como foi com José. Todos tiveram a sua herança e a promessa de Deus em suas vidas testada, provada, para que fossem aprovados e recebessem a promessa, o reinado, o governo, a terra prometida. E nós precisamos deixar uma nova expectativa surgir, ebulir em nós. E as nossas bênçãos, muitas vezes, e a herança, elas têm um ser e um então. Elas são condicionais, como foram com vários itens de promessas na lei, como foi com Abraão, como foi com Moisés, como foi com todos os que receberam uma promessa: se você for fiel, então eu te darei. Se você me adorar, se você não adorar a falsos deuses, então você entrará na terra, então eu serei o seu Deus, então eu te protegerei, te guardarei, então tudo te vai bem, então haverá prosperidade em suas mãos, tudo que você tocar prosperará. Se nós estivermos com Deus, se nós permanecermos com Ele, se nós não retrocedermos, se nós avançarmos pela fé. Amém, amados? Não nos esqueçamos disso. E nós somos o pó da terra, certo? Nós somos chão, nós somos solo, nós somos terra que foi remida por Jesus, que foi soprada pelo Espírito Santo. E por isso o Chuck começou a contar várias histórias sobre a redenção da sua linhagem e que tinha a ver com a redenção da terra, que tinha que ver com a redenção de certas fazendas, certas localizações geográficas, certos estados, cidades. E ele disse, mas é porque nós somos terra e o Espírito Santo soprou sobre uma porção de terra. E a terra precisa ser remida porque nós viemos da terra. A terra foi corrompida pelo inimigo por causa da nossa maldição. Nós entregamos para o inimigo aquilo que Deus usou como matéria-prima para formar uma parte do nosso ser. Nós não somos só terra, nós somos corpo, também somos alma e somos espírito. Vamos lembrar um pouquinho. Nós somos uma alma que foi criada desde antes da fundação do mundo e saímos de dentro de Deus. Nós somos um sonho de Deus, temos a essência divina. Essa alma, essa pessoa, essa persona, essa psique, ela precisa de um corpo para navegar as dimensões terrenas e ela precisa de um espírito para navegar as dimensões do espírito. E porque nós somos formados e criados em Deus, nós no Éden já tínhamos o nosso espírito cheio, habitado, pleno do Espírito Santo de Deus. Quando saímos do Éden, quando caímos, quando Adão comeu daquilo que não deveria comer, quando ele desobedeceu a Deus, ele perdeu as vestes que são Jesus, ele perdeu a habitação no tabernáculo vivo e o seu templo do Espírito perdeu a habitação do Espírito Santo. Essas duas realidades fizeram com que a alma perdesse acesso à dimensão do Espírito em Deus. O espírito ficou morto em delitos e pecados e esse espírito navega as dimensões do espírito sem Deus.
E o corpo agora, ele perde essa dimensão dupla de céus na terra, que era o que tinha no Éden. Céus e terra foram separados em termos de dimensões, para que nós não pudéssemos acessar a árvore da vida que está no Éden, que está nas dimensões do espírito, com a nossa alma corrompida, com o nosso espírito morto em delitos e pecados. A partir do momento em que nós dizemos sim para Jesus, novamente o nosso espírito vai nascer de novo, o Espírito Santo vem habitar em nós e então nós temos acesso pelos portais celestiais, pelo portal que é Jesus, ele é a porta, tura em grego, ele é a porta, ele é o portal que nos dá novamente acesso à vida eterna, ele nos dá acesso à árvore da vida. Mas o nosso corpo ainda está passando por um ciclo de maldição aqui na Terra, em que ele vai morrer, ou ele vai envelhecer e ele vai morrer. Ele vai ter de aguardar a segunda vinda de Cristo para que haja a plena fusão das dimensões. Ok? Então nós temos o fato de que nossa alma foi criada em Cristo antes da fundação do mundo. Nós temos um corpo que foi feito do pó da terra, dessa dimensão terrena, e nós temos um espírito que foi soprado pelo Espírito Santo, em que a divindade de Deus habita em nós. Quando nós morremos aqui na terra, uma dinâmica acontece. A nossa alma, ela depende do nosso espírito para discernir, não para discernir, mas para saber para onde ela vai. A alma depende da condição do espírito. Se o espírito encontrou a Cristo e o Espírito Santo habita no espírito, a alma vai junto com o espírito para o paraíso, o receptáculo daqueles que estão em Cristo. Se a alma não tem o espírito vivificado, a alma vai para o Hades, um outro receptáculo para aqueles que não têm a Cristo, e o espírito volta para Deus. O corpo, em ambas as instâncias, está aguardando a segunda vinda de Cristo. Aqueles cujo corpo, aqueles cuja alma está no paraíso, terão o seu corpo ressuscitado na segunda vinda de Cristo. E aqueles que não têm a sua alma no paraíso, sua alma está no Hades, esses permanecerão dormindo, entre aspas. O corpo não ressuscitará, somente lá no fim dos 1000 anos. Mas enfim, o Chuck queria que nós soubéssemos da importância de nós remirmos terra. E no Brasil, sei que temos alguns esforços para fazer a redenção de terras indígenas ou de cidades que são muito amaldiçoadas. Mas idealmente nós deveríamos fazer aquilo que Deus fez lá nos Estados Unidos. Eu só não sei se ele deu essa instrução para algum dos nossos apóstolos e profetas, líderes que têm alcance nacional, de nós irmos estado por estado em todas as estradas, em todos os rios e represas e montanhas e limites e fronteiras de estados e fronteira do Brasil, para que nós fizéssemos essa reconquista, essa retomada de posse da terra para o Rei Jesus. Quem faz isso, quem tem autoridade para isso aqui na terra, aqui no âmbito terreno, é a Igreja de Cristo, que são os filhos, os pedras vivas da Nova Jerusalém, aqueles que têm acesso a esses portais, aqueles que podem mudar a atmosfera, aqueles que têm a autoridade para governar com o cetro do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós somos parceiros, coparticipantes, não só dos seus sofrimentos, mas da sua autoridade, do seu governo. E precisamos aprender a nos movermos nesse âmbito, nessa dimensão. Deus está nos chamando para mover, para movimento. E nós precisamos estar a par, estarmos cientes disso, para que nós não percamos a onda quando ela vier, nós não percamos a oportunidade de surfar essa onda, esse mover. Nós queremos participar, não é verdade? Então nós precisamos estar despertos, precisamos estar preparados, porque assim que ela vier, a gente já tá com a musculatura do surf, a gente já sabe subir na prancha, a gente já sabe como entrar no mover. Não adianta falar, eu quero, e quando o mover chegar, eu nem sei o que fazer com ele.
Por isso o Espírito Santo está nos preparando e cada um de nós precisa perguntar ao Espírito Santo: Espírito Santo, o que eu preciso fazer hoje para me preparar? Amanhã você pergunta de novo. E se ele tiver um preparo que dura não só um dia, mas dura uma semana, você corresponde com ele. Se ele tiver um preparo de um mês, você corresponde com ele. Quando é que o próximo mover de Deus virá? E quando ele vier, ele me encontrará? Quando esse mover vier, nós encontraremos o próximo avivamento. O Jason entrou em algum momento para contar a história de como moveres podem ser diferentes. Ele contou isso, tirou de um livro que ele está lendo, é uma história real, verídica, de bombeiros em algum lugar dos Estados Unidos. Eles ficaram sabendo do incêndio, foram informados de tudo que estava acontecendo e prepararam todo o seu equipamento de acordo com todas as experiências e conhecimento que eles já tinham. Quando eles chegaram nessa montanha específica, eles perceberam de repente que nada do que eles tinham os ajudaria e o fogo vinha vindo para cima deles. Agora já não era uma questão de apagar o incêndio, era uma questão de fugir do incêndio e sobreviver a ele. Apenas 2 daqueles bombeiros conseguiram subir a montanha e chegar no lugar de segurança na frente do fogo. Foram mais rápidos do que o fogo, mas o restante da equipe toda não ia conseguir. E o capitão da equipe, ele teve uma ideia que era totalmente fora da caixa, e imagino que tenha sido o Espírito Santo, ou sei lá, a sua intuição, o que for, eu não sei o que ele crê. Mas a ideia que ele deu, e ele deu a ordem de comando para os seus bombeiros, foi tão esquisita que nenhum deles atendeu. Ele disse assim, olha, achou fósforo no seu equipamento, tinha fósforo. E ele começou a acender fogo, antes que chegasse o fogo nele, ele acendeu fogo em um monte de... tudo quanto era lugar que ele podia ao redor dele, ele meio que limpou uma clareira ao seu redor, e ele falou assim, todos vocês façam o mesmo, aumentem um pouco essa clareira, venham aqui para dentro, vamos deitar aqui dentro, juntos. Nenhum deles atendeu, nenhum deles sobreviveu. Quando o fogo chegou nele, o fogo deu a volta. Não tinha o que queimar mais ali e ele se salvou. Ele com aqueles 2 que correram na frente do fogo. A mensagem é, às vezes Deus vai fazer diferente daquilo que a gente tem acostumado a fazer, aquilo que ele já fez no passado. Nós temos, eu gosto de dizer que a gente tem várias prateleiras, uma biblioteca inteira, manuais e manuais de libertação, de cura interior, de conquista de nação, de tudo quanto é coisa. A gente já tem um conhecimento vasto das escrituras, vasto de como fazer tudo quanto é tipo de evangelismo. Nós temos muita informação, muita coisa já provada, testada, aprovada, que funciona, que dá certo. Mas quando nós aprendemos a nos movermos com o Espírito Santo, nós precisamos ter uma certa humildade e uma certa flexibilidade de deixar o Espírito Santo fazer o que ele quer, como ele quer, quando ele quer. Nem sempre será como foi no passado, mesmo que tenha dado certo. Talvez você tenha expulsado um demônio numa certa circunstância de uma pessoa e você encontra uma outra pessoa exatamente na mesma circunstância. E Deus fala, não, não é para fazer igual. Você guarda aquela experiência que deu certo e deixa o Espírito Santo fazer diferente. Porque ele é Deus. Ele sabe o que fazer, como fazer nas pessoas que estão vindo. A gente tem, às vezes, só a concha externa. Nós não temos todas as informações daquela vida, de toda aquela hereditariedade, de toda aquela linhagem, de toda aquela terra, de toda aquela maldição. E o Espírito Santo sabe tudo, o começo, meio e fim. Sempre estaremos melhor servidos se nós ouvirmos e obedecermos. Para isso nós temos de ter humildade, de não achar que sabe tudo, apesar de termos muito conhecimento, de falar, ok, Espírito Santo, posso usar esse mesmo método? Sim, ok. Com alguma variação? Ok. Mistura com esse? Tá. Não, é totalmente novo? Ufa, então vamos lá. Preciso conseguir te ouvir muito bem, então, porque era mais fácil quando eu tinha um manual para consultar. E isso nos estica, nos expande, nos aumenta, nos faz crescer. Isso é importante no nosso crescimento com o Senhor. Quanto mais maduros nós fomos, menos nós estamos no controle.
Quanto mais maduros nós formos, menos nós estamos no controle, menos nós queremos tomar a frente, mais submissos nós somos. Quanto mais maduros somos, mais submissos e humildes seremos. Muito bem. Precisaremos ouvir as novas ideias do Espírito Santo para sobreviver, para viver, avançar e conquistar nessa nova onda de avivamento, nesse novo mover que ele está trazendo. E veja bem, muitos de nós estamos em momentos talvez de incredulidade, estamos passando por momentos difíceis, por desertos, e estamos meio que balançando na nossa fé. Você precisa saber, meu querido, que Deus não está abalado pela sua falta de fé. Tudo bem? Deus não diminuiu, ele não ficou triste com você pela sua falta de fé. Ele entende perfeitamente que a sua jornada é cíclica e ela tem altos e baixos, tem montanhas e desertos, mas em toda essa jornada você tem amadurecido, crescido, avançado, vencido. Você não está indo para baixo, você está devagarinho, melhorando, crescendo, amadurecendo, ficando mais humilde, mais maduro, mais cheio da autoridade de Deus, se rendendo mais a Deus. E isso é o que Deus quer. Deus quer o seu coração rendido aos seus pés. Ele quer um coração moldável como era o de Davi. Davi fez atrocidades, cometeu atrocidades terríveis. Mas Deus não se assustou com isso. Ele manteve a promessa, porque quando era necessário, Davi se dobrava, ele se prostrava, ele se rendia, ele se arrependia. E então ele pôde crescer em santidade e em intimidade com Deus. Então não se preocupe, Deus não deixou de te amar, ele sabe exatamente o que está acontecendo, mas submeta-se a ele. Diga: Deus, tá muito difícil esse deserto, eu não sei se eu vou aguentar, mas eu sei que o Senhor vai aguentar. Então, se necessário for, me carrega. Eu não vou retroceder. Eu vou caminhar contigo nesse deserto. Nós vamos avançar juntos e porque o Senhor está comigo, nós seremos mais do que vencedores. Obrigada, Deus, por caminhar comigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pela fé, Abraão e Sara tiveram de manter o movimento, continuaram a se mover a despeito das circunstâncias e dos seus próprios erros. Deus os fez entrar na terra. Isaque foi o pai das gerações, das 12 tribos, da promessa que entrou na terra. Mas todos tiveram de ser provados. Todos tiveram de escolher. Nós temos muitas escolhas em meio às nossas jornadas. E esse é o X da questão. O que vamos escolher? Vamos escolher andar com Deus ou vamos escolher andar sem Deus? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser essa parada aí? Abraão teve de subir o Monte Moriá com o sacrifício, o seu único filho, que era o futuro, que era a promessa. E ele teve de adorar a Deus. Se nós permanecermos em adoração em meio a essas provas, Deus revelará o cordeiro do sacrifício. Deus revelará a estratégia, a promessa, o caminho para nós seguirmos, para conquistarmos e avançarmos e entrarmos nessa terra e termos essa promessa. Ali Deus providenciou, Jeová Jiré, ele proveu o cordeiro, o sacrifício. Mas Abraão teve de ir até o fim em sua obediência, confiando em Deus, que ainda que Isaque morresse, a sua promessa seria cumprida. A promessa de Deus para a vida de Abraão seria cumprida e ela foi. É difícil às vezes a gente seguir se movendo quando tudo que a gente faz dá errado. Todas as portas que a gente bate parece que se fecham na nossa cara. Toda vez a gente parece que tropeça e cai. Parece que não tem fim, mas você tem certeza que você ouviu a voz de Deus. Então fala: Deus, eis-me aqui, eu continuo crendo, eu continuo confiando, eu continuo te seguindo, eu continuo te adorando. Vamos que vamos para frente, vamos avançar. Diga: eu não retrocederei. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu não sou daqueles que retrocedem. Eu avançarei contigo, Senhor, de glória em glória, de força em força, de fé em fé, de vitória em vitória,
em nome de Jesus, para a glória do Pai, no poder do Espírito Santo de Deus. Sim e amém. Amém, aleluia. José teve de continuar e timing é tudo, né? O tempo é tudo. Há tempo para tudo debaixo do sol. José não precisava esfregar na cara de todo mundo a promessa que Deus tinha para ele. Mas porque ele o fez, ele sofreu, passou, né? Quase comeu o pão que o diabo amassou, mas ele chegou no lugar onde Deus tinha para ele, em que todos se prostrariam diante dele, e ele foi o governador do Egito. Mas a promessa ainda levou 400 anos para chegar, e o povo ainda levou 400 anos para sair do Egito, mais 40 de deserto antes de entrar na terra. Nós não sabemos, não conhecemos as estratégias e os caminhos que Deus tem para nós. E vou te dar uma dica para te ajudar a não sofrer tanto. Pare de se comparar com os outros que estão ao seu redor. Quanto mais a gente se compara, pior é. Porque nós achamos que estamos sofrendo muito mais do que os outros. Mas por que eu sofro tanto mais do que os outros? Por que a pessoa fulano nasceu com, virado para a lua? Por que tem tudo de bom, tudo acontece de bom? Pare de comparar. A sua jornada é a sua jornada. Cada um de nós tem uma linhagem, tem uma experiência, tem provações, e tem testes, e tem chamados. Às vezes você está sendo muito provado porque o seu chamado é algo que demanda uma humildade maior, é algo que demanda algo que vai comportar uma autoridade muito maior. Mas você só vai saber disso se você conversar com Deus a respeito disso e parar de reclamar e simplesmente entrar no caminho com Deus. Pare de comparar. Isso gera muito desgaste, muita angústia, muito ressentimento, faz a gente ainda pecar contra os nossos irmãos, porque a gente quer a vida deles, mas eles não têm a autoridade que Deus quer dar para você por meio daquilo que você está passando. Lastro de autoridade é uma coisa que cada um de nós conquista, não vem de graça nem nada. Então, seja grato pela vida que você tem, seja grato pelas provações que vem de encontro à sua vida, e seja mais grato ainda porque Jesus está andando contigo em meio a esse deserto. Nenhuma palavra que ele te entregou vai cair por terra, mas você precisa aprender a corresponder com ele, parar de murmurar, parar de ressentir, parar de se ressentir, parar de desejar o que os outros têm e parar de comparar. Isso vai te ajudar a ter um alento melhor, um alívio. Puxa, eu não preciso ser que nem o fulano, porque meu chamado não é que nem o do fulano. Então, Deus, vamos lá, vamos na nossa jornada, no caminho que o Senhor tem para mim. Nisso me alegrarei, confiarei em Ti, e o Senhor dará a estratégia e o cordeiro do sacrifício quando necessário for. Amém? Deus nos encontrará no tempo certo, mas a esperança adiada pode matar o ritmo do nosso movimento, pode interromper o ritmo do nosso movimento. E é exatamente isso que a gente acabou de falar, né? A gente compara, a gente reclama e nós temos uma esperança adiada. Não vem, eu cansei de esperar, não quero esperar mais, desisto. Não desista, o mover está chegando, Jesus está voltando, a Nova Jerusalém está descendo, a terra está reagindo, as nações estão sendo reposicionadas, nós estamos sendo reposicionados para o mover dos últimos dias, para o avivamento dos últimos dias. Não desista, não retroceda, em nome de Jesus, amém? Você não é velho demais para o próximo mover de Cristo, você não é jovem demais, você não está ferido demais, você não está atrasado demais, você não está fraco demais, você não está doente demais, você não está fora demais. Deus é maior do que todos os problemas que nós podemos enxergar, mas nós precisamos dizer, isso é uma escolha. Senhor, eu escolho olhar para Ti, autor e consumador da minha fé, eu não vou deixar essas circunstâncias me abalarem. Espírito Santo, me ajuda aqui, amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, paciência, domínio próprio, eu preciso de tudo isso, Espírito Santo, que o Teu fruto esteja fluindo abundantemente em mim, especialmente a paz, a alegria e o amor.
Eu preciso disso, Deus. Meus olhos não vão sair da tua face, Jesus. E na tua face está a glória do Pai. E aqui eu tenho segurança, eu tenho revelação, estratégias, eu tenho alento, eu tenho cura olhando na tua face. Senhor, leva-nos a esse lugar de estar face a face com Jesus, de o adorarmos constantemente no nosso dia a dia. Nós declaramos que então 1.000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Andaremos pelos pastos verdejantes que o Senhor tem, nos assentaremos debaixo das árvores frondosas que Ele tem para nós e beberemos do rio da vida. E então seguiremos obedecendo ao seu chamado. Nós escolhemos o Senhor. Nós escolhemos o Senhor. Nós escolhemos o Senhor. Ainda que nós pareçamos estar atrasados com um monte de problema nos cercando e nos atordoando, nós confiamos em Ti, nós escolhemos crer no Teu tempo, na Tua promessa, no Teu trabalhar em nossas vidas. E tudo que o Senhor começou, Papai, completa, termina, custe o que custar, nós nos rendemos aos Teus pés, nós nos entregamos a Ti. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nossas vidas no Teu altar. Faz o Teu querer, faz a Tua vontade. Em nome de Jesus. Sim e amém. Amém. Te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Segue olhando para Jesus. Escolha o que o Espírito Santo colocar diante de ti. Não tire os olhos de Cristo. Avance, avance, não retroceda. Avance agradecendo, avance se humilhando, avance clamando e adorando. E você alcançará a autoridade que o Senhor tem para te entregar, para que este mover, para participar deste mover e para que este mover seja bênção na nossa nação. Nossa herança e nossa promessa não é só para o nosso bem-estar, nós somos parte do corpo de Cristo. E Ele veio para todas as nações da terra, para que cada ser humano nesse planeta venha a entrar na casa do Pai, a entrar nos braços do Pai, para que cada um tenha a salvação, a redenção, o resgate de Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Amo vocês. Semana abençoada a todos. Shalom, shalom.